Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre solda. Mas vejam bem, eu não vou falar sobre solda estrutural ou aquela solda pesada, como eu vejo que muitos falam. Eu vou falar da solda simples, a básica. Seria o que nós chamamos solda de serralheiro, tanto que o eletrodo que eu vou dar atenção é o 6013, que é o eletrodo usado pelos serralheiros. Seria o eletrodo conhecido como pau para toda a obra. Né? Esse eletrodo, ele pode ter a alma dele, que seria esse ferro que fica por dentro do revestimento, ele é chamado de alma. Ele pode ter 2, 2,5, 3,25, né? Varia muito. E o revestimento dele é conhecido como rutílico, né? Nesse eletrodo, especificamente, ele contém uma percentual de dióxido de titânio e um composto de potássio. E isso justamente é que faz com que o arco fique estabilizado e que ele também seja mais sucinto a não furar a chapa. Mas isso não significa que você vai pegar ele e vai fazer uma solda corrida no metalon. Não. Metalon você vai trabalhar muito com ponteamento. Esse eletrodo é muito bom para isso. Para chapa fina, chapa galvanizada, tubular, metalon. Né? E dentro da serralheria, eu tive uma serralheria, como eu já falei anteriormente, por mais de 15 anos. Mas era uma serralheria artística. Fazíamos muito portões de garagem, portões sociais, portas, gradil de proteção, corrimão de escada. E esporadicamente fazíamos estrutura de pequeno porte, para pequenos galpões, sacadas, mezanino, escada caracol. E aí sim a gente tinha que dar uma solda corrida com alta penetração, porque havia muita segurança necessária nesse serviço. Mas isso era algo esporádico. Na maior parte do tempo a gente trabalhava com a soldagem básica, simples, com muito ponteamento. Um ponteamento, outro ponteamento, outro ponteamento, aparecia a solda, dava o acabamento, ficava seguro. Principalmente gradil de proteção, onde na época que eu trabalhei estava muito na moda o gradil de proteção com ferro redondo de meia ou ferro redondo de 5/8, usando o ferro chato de 1 por 1/4 ou 1 1/4 por 1/4. Fazia um furo nele, penetrava o ferro redondo, se ponteava. Então a própria estrutura que era furada e toda preparada já segurava todo. Então a solda simplesmente, após tudo isso feito, ficava super resistente, não haveria nenhum problema, porque ainda era chumbado ou parafusado na parede. Então essa é a soldagem que eu pratiquei naquela época, né? Eu praticamente fechei a minha empresa pelos idos de 2000, 2001 e raramente pratiquei a solda novamente após esse período. E soldar é prática. Eu fui tentar soldar um pouco antes de vir aqui conversar sobre a solda e eu vi como eu estou não é desatualizado, né? Eu estou sem prática, né? Porque a soldagem exige que você tenha o controle durante o procedimento, né? Seja fazendo a meia-lua, seja fazendo uma escama de peixe, você tem que ter a prática. E ela só adquire mesmo você fazendo. Não tem como, numa aula teórica, você explicar, a pessoa vai tentar, mas ela vai esbarrar, porque é necessário que, ao se fechar o circuito e se ter o arco, que se mantenha uns 2 milímetros, alguma coisa nesse sentido aí, para ir se efetuando a soldagem, né? Então, ao mesmo tempo que você puxa para você a vareta, você tem que ir, ao mesmo tempo, empurrando ela e mantendo essa distância, né?
com o tempo, todos que se dedicarem, que praticarem, vão conseguir realmente soldar, principalmente para um pequeno trabalho, para um hobby, ou mesmo para se profissionalizar. Bom, mas uma das coisas mais importantes na solda seria os IPI. A solda ela é muito perigosa porque não é só a luminosidade que pode cegar, causar algum mal, né? A própria fumaça dela também é muito tóxica, né? Eu tenho aqui, para mostrar para vocês, uma máscara de solda bem simples. Essa daqui veio com a minha última aquisição. Falta dobrar ela aqui para né, que ela seja montada. Como eu tenho outras, eu deixei ela assim. Essa é bem simples, mas já permite que você pratique o ato de soldar. Essa daqui eu usava muito nos idos de 1987, 86, 88, até idos de 95, era mais ou menos esse tipo de máscara que eu usava. Tá? Na década de 2000, quando eu fui praticamente parar com a firma, 2000 e pouco inclusive, eu adquiri essa máscara aqui. Ela é automática. Ou seja, você pode usá-la o tempo todo. Você enxerga estando com ela. Quando o arco é fechado, automaticamente ela escurece. Ela tem o controle aqui, inclusive tem controle até dentro dela, para que você controle essa fração de segundo em que ela vai escurecer. E funciona muito bem. É pena que durante o auge do meu trabalho, essa máscara ainda pelo menos eu não conhecia. Eu fui conhecer ela depois do ano 2000. Aí eu adquiri uma que está comigo até hoje e funciona muito bem. Outro item super importante é a luva de arrasto, né? Luva de couro é necessário porque os respingos, se você tiver com uma luva de borracha ou de pano, ele vai realmente te queimar e talvez até com mais gravidade se for de borracha. Então é necessário sim usar-se luva. Há um avental também de couro, né, que é bom a pessoa usar, porque a solda realmente, a própria irradiação ultravioleta dela também não nos faz bem. Então, isso daqui é super, super importante. O restante seria muita dedicação e prática. Eu não tenho o conhecimento sobre técnicas de soldagem, os variados tipos de eletrodos, seus compostos e para que serve, né? E, inclusive, eu acredito que sejam poucos os que realmente detêm esse conhecimento, porque são centenas, se não milhares de itens a serem abordados e conhecidos, né? Seria alguma coisa de uma profundidade que não vem ao caso nesse pequeno vídeo, que seria mais para o interesse de quem é hobbyista ou de quem está planejando começar uma pequena serralheria artística, né? Então, para que a gente possa realmente dar início, eu gostaria de deixar claro, então, que o objetivo não é ensinar a soldar e muito menos informar com exatidão tudo referente a soldas, né? Bom, no mais, então, eu vou fazer algumas demonstrações de soldagem, apresentar a minha máquina de solda Eletrimer 250 A, que é a que me acompanhou durante o período da década de 80 até meados de 2000, e a minha nova aquisição, que é uma máquina inversora da Box 221, né? 220 ampere. E falar um pouco sobre toda essa mudança que houve no mundo da soldagem, que na minha época, lamentavelmente, ainda não existia, pelo menos aqui no Brasil. Ok? Conforme eu mencionei,
Hoje eu adquiri essa máquina aqui. É uma inversora de solda 220 amperes. Ela é digital, permite um controle excelente da amperagem, é muito prática, muito fácil e a soldagem dela é muito macia, né? Aqui abaixo eu tenho a minha antiga máquina de solda, uma Eletrimer 250 amperes. É uma máquina que me acompanha desde a década de 80 e eu sempre a achei de excelente qualidade. Eu nunca tive um problema com essa máquina. Tivemos outras máquinas de solda, mas essa foi a que ficou. Foi a que primeiro eu adquiri, foi com ela que eu aprendi a soldar e ela ficou até os dias atuais e vai ficar. A regulagem dela é bem rudimentar. Você tira os pinos e vai alocando ele aos locais, né, pela amperagem. Então eu tirei do 80 e coloquei no 130. Aí tem 190 e tem o 250, né? Ela vai de 40 a 250, né? O cabo dela tem mais de 2 metros, tanto terra como o do porta-eletrodo, né? E ela sempre esteve com uma extensão de pelo menos 20 metros e sempre me atendeu muito bem. Essa aqui, no caso, ela vai de 19, de 20, né, até 220, né? Ou seja, é uma gama maior de regulagem de amperagem, né? Permite que você realmente trabalhe numa amperagem correspondente ao que você está executando, né? No caso, como eu estava falando sobre o eletrodo 6013, a gente fica entre 80, 130, dependendo do material que a gente está trabalhando. Eu raramente chego a 160, mas também estaria dentro do que é o padrão desse eletrodo, né? De tecnologia, eu não tenho o que reclamar. Essa máquina aqui fornece muito, mas muito mais tecnologia do que essa Eletrimer. Mas a Eletrimer é a máquina que me acompanha e vai continuar me acompanhando. Essa daqui também é muito boa e provavelmente será uma máquina muito útil durante os projetos, né? Eu vou desligar ela, inclusive ela também, você desliga, mas ela demora um pouco para desligar. Hoje em dia temos também esses auxiliares aqui, que seriam esses esquadros magnéticos. Nossa, eles são excelentes para fazer montagens. Eles facilitam muito o trabalho do soldador para montar um caixilho. Nossa, é incrível, é incrível. Vamos lá então. Esse é o porta-eletrodo. Se vocês observarem, ele tem vários encaixes dentro dele. Esses encaixes são para que você possa colocar o eletrodo em várias posições, né? Você pode colocar na posição 45 graus, é que eu sempre usei. É difícil mudar essa posição, a não ser local muito difícil. Mas você pode colocar ele de comprido, você pode colocar 90 graus, tá? Que também eu uso algumas vezes, tá? Mas aí depende de cada um. E como eu já disse, soldar é prática. A solda você tem que bater ela e escovar. Sempre use óculos de proteção quando fizer isso, ok? Ele espirra e se cair no olho, realmente o ferimento é grave, tá? A máquina está em 129. O arco está macio. Vamos lá então.
Como eu disse, é prática. Na realidade, você pode usar a mão de apoio para que você venha trazendo para você e pequenos movimentos, estilo uma meia-lua, bem lentamente, deixando aquela distância de 2 milímetros para conservar o arco. A inversora de solda tem a vantagem de ter uma estabilizadora, ela tem na placa dela, no circuito dela, um estabilizador de arco. Facilita muito. E também tem um sistema que reduz bastante a possibilidade do eletrodo grudar, o que não tinha na transformadora de solda, onde você a todo momento, se descuidasse, o eletrodo grudava. Então, era muito necessário realmente que você, principalmente para quem estava aprendendo, era dureza. Então, você adquiria a prática, você conseguia executar a solda, mas era tudo você que fazia. A máquina já permite que você possa aprender com mais facilidade, principalmente quem nunca mexeu com solda. Mas vou realçar novamente: EPI, máscara de proteção, luva e o óculos de proteção quando você for bater a casca da solda.